Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula vocês vão aprender é basicamente continuação da última, tá, gente? Vocês vão aprender a resolver um sistema de equação linear de uma outra maneira, tá? Só que esse sistema de equação linear que vocês vão poder resolver, ele é somente se for um sistema, vamos dizer assim, um sistema quadrado. O que é o sistema quadrado? É aquele sistema que tem, tipo, duas equações e duas variáveis, né? Duas letras, por exemplo. Ou três equações, três variáveis. Se tiver duas equações com três variáveis, aí não tem como resolver. Dessa maneira, né? Só daquela outra que eu tinha mostrado pra vocês. Antes de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um sistema aqui. 2x mais y igual a 2. 5x menos y igual a 1. Bom, eu tenho um sisteminha ali, se eu quisesse resolver ele pelaquela outra maneira, eu poderia resolver, tá? Mas eu não quero resolver por outro jeito, por cima, regra de Cramer aqui. Mas antes de vocês conseguirem entender, tem que ter o seguinte. Vocês conseguem olhar essa matriz, esse sistema aqui e visualizar a matriz? Vocês precisam disso. Tem que olhar um sistema e visualizar uma matriz. Por quê? Porque vocês vão ter que utilizar matrizes para resolver o sistema por esse método, tá? Como assim? Vamos olhar aqui. Ó, os números que acompanham as letras são os números da matriz. Ó. Por exemplo, ó, 2, 5. Aqui é menos 1 e embaixo é menos 1. Por que 1? Porque não tem número em cima e embaixo, porém tem... Ah, não, aqui é 1, desculpa. Aqui é mais. Então, mais 1 menos 1. Certo? Tranquilo? Vamos dar um outro exemplo? Aqui, ó. 2x menos y mais 2z igual a 0. 3x menos 5y igual a 6. Ó, esse aqui é um sistema que não encaixa naquilo que eu falei para vocês que tem que ser. Porque ó, ele tem duas equações com três letras, né? Para descobrir. Mas eu consigo fazer a matriz. Ó, a matriz ficaria o quê? 2, aí do lado menos 1 mais 2. Embaixo, 3, menos 5, menos 6. Estão vendo aqui? E eu posso fazer uma outra espécie de matriz aqui do ladinho, ó. Que é com os dois valores ali, ó. 2 e 1, tá vendo? E aqui no caso, 0 e 6. Certo? Então, primeiro é vocês conseguirem visualizar que num sistema eu consigo abstrair matrizes dele. É só usar os coeficientes, que são os números que acompanham as letras. Tranquilo? Bom, daí o que eu falei para vocês? O sistema normal. Esse aqui não é normal. Por quê? Ele é um sistema que tem duas equações, três incógnitas, variáveis, letras, tanto faz. Esse aqui não, esse é normal. Duas equações, duas incógnitas. Então, esse é o normal, esse não é. Tá? Poderia ser 3. Se tivesse mais uma equação aqui embaixo, ele seria normal também. Mas como só tem duas equações, ele não é normal. Tranquilo por enquanto? Beleza? Então, essa regra de Cramer ali, que eu vou explicar para vocês agora, ela só é viável quando for um sistema normal. Ou seja, a quantidade de equações é a mesma da quantidade de variáveis. Certo? Letras, incógnita, tanto faz, como é que vocês querem dizer. Tranquilo? Bom, eu vou dar outro exemplo, tá? Não vou pegar o mesmo que tem aqui, vou dar um outro exemplo. Ó, peguem essa aqui, ó. 3x menos 2y igual a 4. 4x mais y igual a 9, tá? Eu tenho duas equações aqui, um sisteminha, né? Eu quero resolver esse sistema pelo método de Cramer. Como que consiste o método de Cramer? Vamos analisar, prestem bem atenção. Primeira coisa, vocês conseguirem identificar qual que é a matriz que está representando aquele sistema. Ó, então a matriz é a seguinte: 3 menos 2, 4 e 1. Tranquilo por enquanto? De boa, né? Ó, 3 menos 2, 4 e 1. Aqui tem 1. Aí o 4 e 9. Não, deixa quieto por enquanto. Eu vou resolver o determinante disso aqui. E eu vou chamar de delta. Tá? Então, vamos resolver. Como é que resolve? Normal, você já sabe resolver, né? Multiplica cruzado. 3 vezes 1 dá 3. Menos 2 vezes 4 dá menos 6. Como ela é secundária... Menos 8. Como ela é secundária, troca o sinal, fica mais 8.
deu 11, certo? Agora, a gente vai trabalhar com o delta x e depois o delta y. Mas o que é isso? Delta x, delta y, mal é mal, sei que é o delta, né? Bom, o delta x é o que vocês vão utilizar para descobrir o valor do x. E o delta y é para descobrir o valor do y. Mas como que eu resolvo isso? Como é que eu faço? Para poder resolver o delta x e o delta y, vocês vão utilizar aqueles valores que estão depois do igual. Tá vendo aqui, ó? O 4 e o 9. Vocês vão utilizar eles. Como vão utilizar eles? Para descobrir o delta x, uma coisa você tem que perceber. Desde aqui de cima, estão vendo aqui? A primeira coluna, ó, 2 e 5, sempre são os coeficientes do x. Tá vendo aqui, ó? E a segunda coluna sempre do y. Ó. Aqui também, ó. 2 e 3 está aqui. Menos 1 e menos 5 está aqui. 2 e menos 6 está aqui. Ou seja, opa, isso aqui era um zero, né? Porque é igual aqui. Esquece, gente. Beleza? Porque aqui não tem z. Então tem z, a coluna do z é a terceira. Em cima tem, embaixo não. Então 2 em cima, quando não tem, é zero, tá? Então, por exemplo, aqui, gente, ó. Coluna do x, 4, 3 e 4, tá aqui. Coluna do y, menos 2 e 1, tá aqui. E esse valor aqui é a coluna do termo independente. Como assim? Eu vou utilizar a coluna do termo independente no lugar da coluna da letra que eu quero descobrir. Ou seja, eu quero descobrir o delta x. Então eu vou utilizar esse 4 e esse 9 na primeira coluna porque é a coluna do x. Certo? E o restante aqui, eu repito o que eu tinha em cima. Normal, menos 2 e 1. Certo? E agora resolve. Então, 4 vezes 1 dá 4, menos 2 vezes 9 dá menos 18, como ela é secundária, troca o sinal, mais 18, deu 22. Deixa paradinho ali, guarda, depois a gente resolve ele. Para descobrir o delta y, eu vou pegar esse 4 e esse 9 novamente, só que agora eu vou substituir na coluna do y. Qual é a coluna do y, galera? É a segunda. Então, no lugar do menos 2 e 1, eu vou colocar 4 e 9. Aí aqui eu coloco o quê? O que eu tinha no início, o 3 e o 4. Tá entendendo, gente? Basicamente, tá? É só eu substituir os termos independentes, que são aqueles que vêm depois do igual, na coluna da letra que eu quero descobrir. Lembrando que primeira coluna sempre será a coluna do x, segunda coluna do y, terceira coluna, se tiver, do z. Se não tiver, não precisa colocar nada, né? Então aqui vai ficar 3 vezes 9, 27. 4 vezes 4, isso aqui dá 16. Troca o sinal porque ela é secundária, menos 16, igual a 11. Pronto. Agora que eu descobri o delta x e o delta y, eu consigo descobrir o x e o y tranquilamente. Como assim? O x sempre vai ser delta x dividido por delta. E o y sempre vai ser delta y dividido por delta. Certo? Então, é só pegar o valor do delta x, que no caso deu 22, dividir pelo delta, que deu 11, dá 2. Pronto, acabei de descobrir quanto vale o x. E o y? Delta y deu 11, dividido pelo delta, que também deu 11, isso aqui dá 1. Pronto, acabei de descobrir. Qual é o conjunto de solução, o conjunto de verdade, né? 2 e 1. Ó, o x vale 2, y vale 1. Tranquilo? É isso, gente. Basicamente, né? Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, né, que vai ficar um pouco mais difícil, mas é que vocês têm que olhar, analisar como é que faz também. Quando esse sistema que vocês vão resolver, ele for um sistema que tenha 3 variáveis. É um sistema normal também, tá? Só que ele vai ter 3 variáveis e 3 equações. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. X mais y mais z igual a 1. 3x mais 2y igual a 0. X menos y menos z igual a menos 5. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora, preste atenção. Primeira coisa é saber quem é o delta, que seria a matriz dos coeficientes. Vamos analisar aqui. Então, o delta é o seguinte. Ó, 1, certo? 1x, 1y, 1z. Então, 1. Beleza? Opa.
arrumar aqui, vamos continuar. Tá. Embaixo, ó, quem acompanha o x? 3. Então aqui na coluna do x é o 3. Quem acompanha o y? É o 2. Na coluna do y é o 2. E o z na segunda linha? Quem é o z? Ah, não tem. Não tem z na linha do meio. Então na coluna do z eu vou colocar um 0, porque não tem z. Esse 0 não é o 0 que está aqui, tá, gente? Não tem nada a ver. Tá, beleza? Poderia ser qualquer número aqui, mas eu iria colocar um 0 aqui. Tá? Por que eu estou colocando um 0 aqui? Porque como não aparece o z nessa linha, é como se fosse 0z. Então 0z é 0, por isso que eu botei 0. Vamos para a terceira linha. Ó, 1, menos 1, menos 1. Né? Porque aqui é 1, não tem nada, é 1. Aqui não tem nada, é menos 1. Aqui também, menos 1. Bom, formei uma matriz 3×3. Eu vou ter que resolver o determinante também. Só que para resolver o determinante de uma 3×3, lembra que tem que fazer? Repetir a primeira e a segunda coluna. Vocês aprenderam isso, tá, gente? Algumas aulas atrás. Repete a primeira e a segunda coluna e resolve normal, ó. Multiplica as diagonais. 1 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2. Certo? Aqui, ó. 1 vezes 0 vezes 1. Gente, dá 0. Vou colocar só para desencargo de consciência, mas dá 0. Aqui. 1 vezes 3 vezes menos 1. Deu menos 3. Agora vamos para a secundária. Tá vendo aqui, ó? Essas são as secundárias. 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3. Como é secundária tradicional, mais 3. Aqui dá 0, porque tem, ó, 1 vezes 0 vezes menos 1, dá 0. E a última, 1 vezes 2 vezes 1, deu 2, como é secundária tradicional, menos 2. Isso aqui vai dar, ó, corta esse com esse, devo 2, devo 2, devo 4. Beleza? Agora, eu vou ter que descobrir quem é o ΔX, depois, quem é o ΔY, depois, quem é o ΔZ. Eu tenho que fazer isso. Para daí depois saber quem é o x, o y e o z. Então vamos fazer isso. O ΔX, eu vou fazer aquele esquema. Tá vendo os caras? Ó, a coluna dos termos independentes está aqui, ó. 1, 0, menos 5. Então, no ΔX, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 1, 0 e menos 5 lá na coluna do x, que é a primeira. Então vai ficar 1, 0 e menos 5. E o restante? O restante eu copio. Ó, eu tinha 1, 2 menos 1, né? E 1, 0 e menos 1. Só copiei. Tá? Então, se vocês erram a primeira matriz, vocês vão errar tudo o resto. Então, não pode errar, tá? Aí, repete primeira e segunda coluna, como vocês já sabem fazer, né? Resolver. E resolve. Como é que vai ficar, então? Menos 1 vezes 2... Opa, desculpa. 1 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 vezes 0 vezes menos 5 dá 0. 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. Não nem vou colocar, tá, gente? Porque é 0. 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Então aqui, 1 vezes 2 vezes menos 5 dá menos 10. Como ela é secundária, mais 10. Devo 2, tenho 10, eu tenho 8. Tranquilo? Bom, agora eu vou fazer o ΔY, que é do mesmo jeito. Só que esse 1, 0 e menos 5, agora eu vou substituir na coluna do meio. Por quê? Porque eu quero descobrir o y e a coluna do y é a do meio. E o restante eu copio, ó. 1, 3, 1. Eu copio lá da primeira matriz, tá? Do delta. E 1, 0 e menos 1. Repete primeira e segunda coluna pra gente poder resolver, né? 1, 3, 1. 1, 0 e menos 5. E resolvemos. Então, 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. Não faz nada. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Não faz nada. 1 vezes 3 vezes menos 5 dá menos 15. Aqui, secundária, 1 vezes 3 vezes menos 1. Ou seja, deu menos 3. Como é secundária, troca o sinal, mais 3. Ó, aqui, 1 vezes 0 vezes 5, vezes menos 5, dá 0. 1 vezes 0 vezes 1, dá 0. Beleza? Então, devo 15, tenho 3, eu devo 12. Beleza? E a última é o ΔZ. Onde, para calcular o ΔZ, eu vou colocar 1, 0 e menos 5 na coluna do Z. Qual é a coluna do Z? É a terceira, né? Então, eu vou colocar 1, 0 e menos 5 aqui. E o restante eu repito lá da matriz delta. 1, 3, 1. 1, 2, menos 1. Tá? Para resolver, repete primeira e a segunda coluna, normalmente, né? Então, 1, 3, 1, 2, menos 1. E resolve. 1 vezes 2 vezes menos 5 dá menos 10. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3.
certo? 1 vezes 3 vezes menos 5 dá menos 15, porém ela é secundária, então troca o sinal, mais 15. 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0, e para finalizar, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, como é secundária, troca o sinal, menos 2, troca o sinal. Aqui eu tenho 15, tá? Presta atenção, 15, menos 10, 5, menos 3, 2, menos 2, 0. Beleza? Bom, já sei quem é o ΔX, quem é o ΔY, quem é o ΔZ e também sei quem é o delta, tá? Ó, aqui, ó, delta, ΔX, ΔY, ΔZ. Então agora para calcular o x eu vou pegar ΔX dividido por delta, como eu fiz aqui, ó. Então ΔX é 8, dividido pelo delta que é menos 4, deu menos 2. Agora o y vai ser ΔY, que é menos 12, dividido por menos 4 vai dar 3. E o z, vai ser o ΔZ, que é 0, dividido por menos 4, que é o delta, deu 0. Pronto, a resposta final, 2, 3 e 0. Ou melhor, menos 2, 3 e 0. Tá feito o nosso sistema, tá resolvido. Beleza, gente? Então, basicamente, a regra de Cramer, né, é um outro método de resolver um sistema de equação linear, que só pode ser usado quando for um sistema normal, ou seja, a quantidade de equações é a mesma da quantidade de letras que eu tenho para trabalhar, né, de variáveis, incógnitas e assim por diante. E resolver dessa maneira. Tranquilo? Fechou, galera? Então, assim, com essa aula de hoje, eu vou ficando por aqui. A gente está encerrando, tá, a parte de sistema de equação linear. Beleza? E na próxima semana, na próxima aula, vocês vão fazer uma atividade avaliativa sobre sistema de equação linear. Beleza? Fechou? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu?